eu recebo regularmente perguntas sobre como ler livros. E tem pessoas que falam assim, cara, como que você faz pra ler? Como que eu faço pra ler o meu primeiro livro? Então eu resolvi fazer esse vídeo para te ensinar a ler de um modo muito fácil. Esquece tudo que você aprendeu na escola sobre leitura e tudo mais. Não vamos falar aqui de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector ou qualquer outra literatura aí, qualquer outro autor de literatura que seja complexo. Bom, o seu cérebro, ele busca a leitura inicialmente para te entreter. E quando você pega um livro muito denso, um livro que tem palavras rebuscadas, palavras assim que o seu cérebro não está acostumado, você simplesmente larga a mão e você não lê porque parece que é muito pesado, sabe? O seu cérebro ele ainda não está treinado o suficiente para você começar a ler livros. Então, quando a gente coloca uma criança diretamente para ter contato com o livro e a gente joga um livro assim que para a criança é considerada chata, é obviamente que ele não vai ter gosto para a leitura. Eu creio que não importa a idade que você tenha, você tem que conhecer o Jeff Kinney, que é o autor de O Diário de um Banana. Esse livro aqui, ele é muito simples de se ler, é um livro engraçado, é um livro assim bem juvenil, mas é um ótimo livro para você treinar, para você começar a ler livros. Por que eu falo que o Diário de um Banana ele é bom para você começar a ler? Porque você não vai ter que pensar demais, você não vai ter que forçar tanto o seu cérebro. E se você ler 10 páginas por dia, você vai simplesmente conseguir terminar esse livro o quanto antes. E você nem vai perceber que está lendo. E claro, se você é um leitor iniciante, comece com pouco, lê 1 ou 2 páginas. Você não precisa seguir as regras dos leitores profissionais que leem 30 mil livros no ano. Muito pelo contrário, na verdade você precisa simplesmente começar a ler livros no seu ritmo. A segunda coisa que eu vou falar para vocês, que é interessante para a sua leitura ser desenvolvida, é se livre de livros e leituras chatas. Se você não gosta de ler um assunto e você pegou achando que seria a melhor coisa do mundo que você vai ler, cara, simplesmente largue a mão. Se você não conseguir ler pelo menos as 5 primeiras páginas desse livro, ou se você não for preso no primeiro parágrafo, desiste. Simplesmente desista, porque não vale a pena ficar se esforçando para ler algo que o seu cérebro e você não gosta. Obviamente que existem casos e casos. Por exemplo, a gente tem que ler muitas coisas quando está na faculdade ou na escola por conta do ambiente acadêmico. Mas se você quer ler um livro para entreter, se você quer ler um livro para você só simplesmente viajar, você precisa entender a importância da literatura na sua vida. Basicamente, se você está querendo ler, você está querendo sair do microcosmo que você vive. O que seria um microcosmo? O microcosmo nada mais é que o seu jeito de olhar o mundo, é a sua vida. Você é o protagonista, você toma ações, você tem as suas falas, você vive do seu jeito, porque só existe uma versão sua. Quando você vai ler um livro, você quer ampliar esse microcosmo num sentido de viagens. Por exemplo, na vida real você nunca vai lutar com um sabre de luz contra alienígenas, igual em Star Wars. Você não vai ser o Jack Sparrow navegando por águas misteriosas em vários oceanos. Você não vai ser uma pessoa que vai no parque dos dinossauros. E claro, você nunca vai conseguir ser uma princesa encantada dos contos de fadas. E é por isso que a literatura é tão importante, porque ela expande não só o seu modo de ver, como as suas experiências. Os livros eles traem um novo estilo para você aí ter como prioridade. Por exemplo, os livros te transportam para outras culturas, para outros estilos de comida, para outros tipos de pessoa, e é claro que com isso você vai criando um arsenal cultural muito maior e, obviamente, você se previne de várias outras problemáticas que podem vir a ter na sua vida real. Olha que louco! A literatura, ela não serve só para te entreter, ela te serve para, como eu posso dizer,
ter um sexto sentido, ou sei lá, o arrepio do Peter Parker, sabe? Então, assim, a literatura ela é muito importante para você saber que em algumas situações, por exemplo, você pode escapar de coisas que você nem sabe? Por exemplo, obviamente que nem todo mundo vai ter que fugir de um psicopata, mas se você sabe que você não pode entrar em lugares escuros que você não conhece de noite em filmes de terror, certo? Ou, sei lá, em relações de romance ou coisas do tipo, você sabe que você não pode ser uma pessoa tão fora do chão, assim, né? Fora da casinha. Que a literatura ela tem esses seus meios de fazer com que você simplesmente conheça mais sobre si e sobre atitudes e coisas humanas que estão ali, sabe? Então a criatura e o criador, eles funcionam de uma forma muito incrível e a literatura ela vai te ajudar a expandir o seu universo de possibilidades. Ela vai fazer com que você simplesmente saia da casinha sem ter que sair da sua própria casa. Então é por isso que a literatura é extremamente importante. E se você ainda não leu nenhum livro na sua vida, eu recomendo que você comece pelo básico, que é só um livro de comédia, sabe? É um livro bobo, tem suas figuras, ó, sabe? E isso aqui vai ajudar com que o seu cérebro ele compreenda melhor ainda o que o autor está querendo passar. Inicialmente é sempre legal a gente ter figuras. É por isso que as crianças, né, elas costumam ler bastante histórias em quadrinhos, porque você está imerso ao imaginário, mas quando você tem cenas desenhadas, você fica muito mais próximo das criaturas que você está conhecendo, né? Dos personagens e do universo que eles ali estão. Quando você começar a ler livros, você vai ver que é recorrente que as pessoas vão te perguntar: e aí, qual livro você vai estar lendo? E é aí, nesse momento, que você vai ver que a sua mente está sendo expandida. E claro, eu não estou falando que se você não ler livros, a sua mente não pode ser extremamente criativa ou simplesmente fazer com que as coisas aí sejam diferentes, né? Mas a literatura, ela salva, e a literatura é o estilo mais antigo de arte que pode fazer com que você viaje para mundos aí inimagináveis. Então dê uma chance e comece o seu primeiro livro.